A Revolução Industrial não foi um evento singular, mas um processo contínuo de profundas transformações econômicas, sociais e tecnológicas que se iniciou na Inglaterra por volta da segunda metade do século XVIII. Este fenômeno, que se estendeu por fases e se espalhou pelo globo, marcou a transição definitiva de uma sociedade agrária e artesanal para uma sociedade industrial e urbana. De forma inequívoca, consolidou o sistema capitalista e redefiniu a própria existência humana, inaugurando um ritmo de vida pautado pela produção e pelo consumo em massa. O pontapé inicial, a chamada Primeira Revolução Industrial, foi impulsionado por um conjunto de fatores que se alinharam de forma única no solo britânico. A Inglaterra possuía, em primeiro lugar, uma rica reserva de recursos naturais essenciais para a época: o carvão mineral, que se tornaria a principal fonte de energia, e o ferro, matéria-prima para a construção das primeiras máquinas. Economicamente, o país já havia consolidado um vasto capital acumulado através do comércio marítimo, do mercantilismo e da exploração colonial, criando o lastro financeiro necessário para bancar grandes investimentos em inovações e na infraestrutura fabril. Contudo, um dos fatores mais decisivos foi a transformação social no campo. O processo de cercamentos, enclosures, que vinha ocorrendo há séculos, intensificou-se. A privatização das terras comuns e a modernização da agricultura expulsaram milhares de camponeses de suas propriedades. Sem ter como se sustentar no meio rural, essa população desapossada migrou massivamente para as áreas urbanas, formando uma vasta e disponível mão de obra barata, o futuro proletariado fabril, pronta para ser empregada nas recém-criadas fábricas. A invenção seminal desta primeira fase, e seu grande símbolo, foi a máquina a vapor, notavelmente aperfeiçoada por James Watt em 1765. Essa tecnologia, inicialmente aplicada no setor têxtil, a indústria motriz da Revolução, permitiu o desenvolvimento da maquinofatura, substituindo a força humana e animal pela energia mecânica potente e constante. Máquinas como a spinning jenny e o tear mecânico multiplicaram a capacidade de produção de fios e tecidos de algodão, transformando a manufatura lenta e manual em uma produção em escala industrial. O vapor não apenas impulsionou as máquinas nas fábricas, mas também revolucionou o transporte. Com o surgimento da locomotiva e dos navios a vapor, as distâncias foram drasticamente encurtadas, facilitando o escoamento de mercadorias, a movimentação de matérias-primas e, consequentemente, a integração do mercado global de forma inédita. A paisagem urbana foi permanentemente alterada, sendo agora cortada por chaminés fumegantes e pelo traçado das linhas férreas. A partir de 1870, o processo evoluiu para a Segunda Revolução Industrial, expandindo-se para outros países, principalmente Estados Unidos e Alemanha, que rapidamente alcançaram a Inglaterra em termos de inovação. Esta nova fase foi definida pela introdução de novas fontes de energia, notadamente o petróleo e a eletricidade, e pela substituição do ferro pelo aço, um material mais resistente e versátil. Novos setores industriais surgiram e ganharam proeminência, como a indústria química, a automobilística e a de eletrodomésticos. No campo da organização do trabalho, foram implementados o Taylorismo, gestão científica, visando maximizar a eficiência, e o Fordismo, linha de montagem e produção padronizada e em massa. Essas metodologias otimizaram a produção a níveis jamais vistos, reduzindo custos e popularizando bens de consumo duráveis, como o automóvel modelo T de Henry Ford.
Economicamente, esta fase marcou a passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista e financeiro, dominado por grandes corporações, holdings, trustes e cartéis. Contudo, este avanço tecnológico sem precedentes veio acompanhado de um custo social e humano altíssimo. O sistema fabril consolidou uma nova e profunda divisão de classes. A burguesia industrial, detentora dos meios de produção, e o proletariado, detentor apenas de sua força de trabalho, vendida em troca de um salário. As condições de trabalho nas fábricas eram desumanas, jornadas de até 16 horas, ambientes insalubres, ausência de qualquer segurança ou legislação trabalhista. Os salários eram miseráveis e o emprego em massa de mulheres e crianças, que recebiam pagamentos ainda menores que os homens, era uma prática comum e cruel. O êxodo rural desordenado e a explosão demográfica urbana resultaram em bairros operários superlotados e insalubres, marcados pela miséria, doenças e pela desagregação familiar. Em resposta a essa exploração, os trabalhadores se organizaram em movimentos de resistência. O ludismo, marcado pela quebra das máquinas vistas como causadoras do desemprego, e o cartismo, que lutava por direitos políticos, como o sufrágio universal, foram as primeiras manifestações. Estas ações, muitas vezes reprimidas violentamente, pavimentaram o caminho para o surgimento dos sindicatos e para o desenvolvimento de teorias sociais e políticas, como o socialismo e o anarquismo, que propunham alternativas ao sistema capitalista de exploração. A lenta conquista de direitos, como a redução da jornada e a proibição do trabalho infantil, foi fruto direto dessa luta operária. A nível global, a necessidade por matérias-primas crescentes para as novas indústrias e a busca por mercados consumidores para escoar a produção em massa forçaram as nações industrializadas a buscarem o domínio de territórios na África e na Ásia. Este fenômeno, denominado imperialismo, resultou na partilha colonial e na exploração brutal desses continentes, acentuando as tensões globais. A disputa por essas áreas de influência seria, de fato, uma das causas latentes da Primeira Guerra Mundial, mostrando que a máquina do progresso gerava também a máquina da guerra. Chegamos, por fim, à terceira Revolução Industrial, a partir do meio do século XX, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional. Marcada pelo desenvolvimento da informática, da robótica, da biotecnologia e da engenharia genética, esta fase elevou o conhecimento científico à condição de principal força produtiva. A invenção do microprocessador e, sobretudo, da internet deu origem à globalização, integrando economias, fluxos financeiros e culturas em tempo real. Esta fase viu o surgimento do toyotismo, produção just-in-time, flexível à demanda, e a descentralização produtiva, com empresas multinacionais atuando em escala global. Em sua totalidade, a Revolução Industrial é a história da nossa capacidade de inovar, de dominar a natureza e de, simultaneamente, criar dilemas morais, sociais e ambientais. Ela nos legou a tecnologia que define o século XXI, o modo de produção capitalista e os desafios prementes de lidar com as desigualdades socioeconômicas e o impacto ecológico massivo. É a revolução que começou há mais de 250 anos e que, de certa forma, jamais parou de nos transformar. E se quiser conhecer a história da Guerra do Paraguai, só clicar no QED acima e no fim desta narrativa.